fazendo o disco, compondo o disco, para mim, ele tem várias camadas, né? Ele tem uma camada que é muito paulistana, que é uma camada mais literal, mas ele tem outras camadas no sentido da gente discutir coisas, retratar coisas e talvez até fazer uma crítica, mas não no sentido de uma crítica para o outro. É uma crítica que aponta para o outro, mas também para mim, porque eu também participo dessa contradição. A gente não está imune, né, às mazelas do sistema que a gente está, de uma certa forma, pretendendo retratar. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor, compositor, pianista Breno Ruiz. Obrigado, Breno. Obrigado você, Augusto. Breno Ruiz tem uma profícua parceria aí com um dos maiores compositores brasileiros, Paulo César Pinheiro. Desse encontro surgiu o seu primeiro álbum, chamado Cantinelas Brasileiras, de 2016. Músicas dessa parceria também foram gravadas aí pelo Boca Livre, Mônica Salmazo e MPB4. Tem também alguns álbuns em conjunto aí que o Breno fez, parceria, outros parceiros, né? Breno Ruiz agora está lançando o seu segundo disco solo, que tem o nome de Pequenas Impressões sobre o Caos. Eu gostei muito de um texto que você escreveu, Breno, sobre como é que surgiu esse disco, a ideia de fazer o disco, a concepção dele. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Bom, esse disco, ele nasceu num período assim relacionado ao comecinho da pandemia de Covid, né? E nessa época eu morava no centro de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, exatamente na esquina da Duque de Caxias, com a Rio Branco, o que significa dizer duas coisas. Eu morava a um quarteirão, aproximadamente, da Sala São Paulo, que eu acho um símbolo assim de uma coisa importante, de uma elite, e ao mesmo tempo no meio, assim, diante de mim, diante da minha janela do quarto andar da Praça Princesa Isabel, que naquele momento se transformou na nova Cracolândia. A gente assistindo, assim, o desamparo do Estado, o desamparo do poder público com relação aos adictos que estavam ali, a violência do Estado, muitas vezes, né, eu de testemunha privilegiada, e ao mesmo tempo, ali logo na frente, as contradições evidentes, né, da cidade de São Paulo, mas não só da cidade de São Paulo, de ter um espaço que eu também frequento, né, que é a Sala São Paulo, que é um lugar que você olha e acha que vai encontrar aquilo que se chamaria, por exemplo, de alta cultura e que é frequentado por uma elite e assim por diante. Naquele momento chegou a pandemia, nós estávamos no meio de um governo que definitivamente não amparava o cidadão, pelo menos essa é a minha leitura, e aquilo foi assim se transformando numa situação profundamente angustiante para mim. Até que chegou um momento muito crítico, assim, em que a gente começou a ver determinadas mortes. Eu comecei a perceber que determinadas mortes, determinadas perdas por conta da Covid, de alguma forma, ou do ponto de vista da realidade mesmo, ou do ponto de vista simbólico, começaram a se aproximar de mim. Me lembro, por exemplo, da morte da Naomi e da morte do Lutero, dois regentes importantes do canto coral, na música erudita. Eu não os conheci pessoalmente, mas eles estavam perto da minha música, de alguma forma. Essas mortes foram se aproximando de outra maneira, até que chegou um momento que, para mim, foi a gota d'água, que foi quando Aldir Blanc morreu. Uma referência enorme, um pilar, um dos grandes pilares da música brasileira. Eu comecei a questionar, será que eu vou continuar vivo aqui também? Será que eu vou continuar fazendo música? Com quem eu vou ter oportunidade de compor? O Aldir era um cara com quem eu queria compor muito. E dessa angústia eu fui para o piano, porque eu falo muito melhor pela música. Acho que sou muito mais sintético, muito menos prolixo, inclusive. Falo muito melhor pela música. E eu vomitei a primeira canção, assim, que é uma canção que no disco quem canta é o Renato Braz, que é o Desacalanta. Liguei para o meu parceiro Roberto Didio, que naquela época não era parceiro. Era um cara com quem eu vinha flertando já há algum tempo, e ele também. Né, uma aproximação feita através do Renato Braz, que é um amigo em comum que nós temos. E durante algum tempo, assim, a gente vinha se namorando à distância. E o Didio é um cara que tem, assim, um olhar também muito crítico, um olhar com quem eu partilho muito de certas leituras que ele faz da realidade.
e falei, poxa, vai ser o momento de mandar essa canção para ele. Eu não queria fazer com o Paulo César Pinheiro naquele momento, justamente porque tinha uma coisa muito dolorida dentro de mim, no sentido de que eu queria tocar num assunto, mas que eu não me sentia em condição de tocar nesse assunto com o Paulo César Pinheiro, porque o Paulinho Pinheiro é um cara mais velho, também estava dentro do chamado grupo de risco para aquela situação, e eu estava falando de uma coisa que é, no fim das contas, a morte, né? Cuida dos teus poetas. No caso, era o Aldir ali também, mas também poderia ser o Paulinho Pinheiro, que está vivo, graças a Deus. Podia ser o Chico, podia ser qualquer outra pessoa, né? Naquela situação. Então, foi assim que Pequenas Impressões sobre o Caos nasceu, dessa canção e dessa parceria. Roberto Didia, para quem não conhece, ele é um dos grandes destaques hoje da composição nacional, tá? Tem parceria aí com grandes músicos, hoje está crescendo, é talvez um dos grandes aí que estão nascendo, estão surgindo aí no país, no profícuo país, né, de compositores. Breno Ruiz, a primeira música aí, Quase Nada, fala da vida do artista, aí depois entra aí várias músicas com cenas típicas aí de São Paulo, né, do centro de São Paulo, fala, né, do semáforo, né, como é que a gente convive com o semáforo, com várias pessoas com pedintes, né, com várias situações, fala de camelódromos, né. Essa questão foi bastante abordada, né, da cidade de São Paulo, que são as cenas da cidade, né. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, como qualquer grande centro urbano, né, São Paulo é uma metáfora de um país. Tem algumas cenas. Essa cena do semáforo, por exemplo, é uma cena típica. Mas não é uma típica de um centro urbano, mas não só do grande centro urbano. Ele também é típica de outras cidades. Hoje você vai para os interiores assim, você vê coisas parecidas, né? Porque o problema se espalha. Liguei para o Didi e falei, cara, vi uma cena bizarra, que no meio do quebra-pau, né? Numa daquelas ações diárias que a Polícia Militar, que a GCM faziam, né, sob o pretexto de combate a tráfico, etc. e tal, na Cracolândia, na porta da minha casa, uma vez eu vi assim um congestionamento, vários carros parados tentando desviar do trânsito, tentando desviar do quebra-quebra, porque tinha tiroteio, né, aquelas ações que em tese não eram enfim, eram para não matar ninguém, para não machucar ninguém, em tese, mas tinha bombardeio. E no meio daquilo, tinha, muitas vezes, o adicto ou o morador de rua, que, apesar daquilo, no meio daquela muvuca toda, ele escapava de lá e ia tentar trabalhar. Tinha um cara que tocava flauta, que eu via, né, no cruzamento da Rio Branco com a Duque de Caxias, né, indo tocar flauta. Então, essa foi uma cena, por exemplo, que quando eu contei para o Didio, pouco tempo depois, me mandou uma letra que eu acabei musicando, que é o Semafórica, né? E que, junto com essa situação, expõe todo o drama, né? Assim, de uma realidade muito pontual que pertence à cidade de São Paulo, mas também pertence a outras capitais e se espalha por interiores afora, né? Bacana. O Breno, eu gostei muito da forma que foi feitas as composições, né? Foi construído nas frases curtas, né? Umas palavras enfáticas. Você até citou aí que é menos prolixo quando faz letra, né? Composição, né? Tem uma sonoridade dramática em determinados momentos, às vezes não. O Semafórica tem esses dois lados, inclusive, né? Não dramático, né? E um pouco de engraçado, né? E também com essas preocupações. O Didio é um compositor assim com muito vocabulário no sentido do artesanato, no sentido artístico. Não falo no sentido da fala propriamente dita, né? Ele é um cara que tem muito repertório, é um cara que tem assim um conhecimento de literatura absurdo, um conhecimento de música absurda e uma vida, um olhar para a rua, uma vivência de rua. Como acho que outros grandes letristas têm também, como é o caso do Aldir, como é o caso do Chico, né? O cara que frequenta certos ambientes e que conhece aquilo porque ele experiencia aquilo. Não é que experiencia a mazela do sofrimento, não é isso.
ele é um observador, ele está ali porque aquilo é um campo de trabalho também, né? Enfim, a gente gosta da noite, gosta de estar também com as pessoas, então é uma coisa que a gente tem em comum. E eu acho que isso migra para o processo composicional. Do ponto de vista musical, a minha música, a música que eu sei fazer, eu sou um cara do interior, né? Minhas referências são interioranas e de um interior também muito idealizado, porque não é um interior, eu sou de 83, não é um interior, o interior não parou no tempo, né? O interior ele também, de uma certa forma, é capturado pelo sistema, é capturado pelo capitalismo e, portanto, quando eu falo que eu sou um caipira, eu já falo que sou um caipira de beira de asfalto, né? E que, ao invés de ter experienciado o melhor dos mundos, no sentido do caipira para valer, que vive da terra e que tem uma cultura da terra, de respeito à terra, etc. e tal, eu fiquei com a pior parte disso, né? Quer dizer, com a pior parte não. Tem uma parte que eu tento aproveitar, que é uma parte mais afetiva, uma relação mais afetiva com a música, com a cultura desse lugar, mas não do sustento. Não sei se me faço compreender. De toda forma, esse imaginário interiorano me compõe desde pequeno. E eu vivo em São Paulo já há 13 anos. Daqui a pouco completam 14 anos que eu moro em São Paulo. No momento em que Bolsonaro foi eleito, no momento em que a gente viveu aquilo que viveu com a pandemia de Covid, né? No momento em que a gente vê o país criando essa polarização e, de repente, começando a debater política ou debater a vida pública de um jeito muito particular, eu me vi, assim, diante da necessidade de falar coisas, de colocar a minha música, ainda que a minha música seja relacionada a esse imaginário mais brejeiro, digamos assim, mais bucólico, mais interiorano, eu tive a necessidade de contar o que eu estava vivendo ou de participar, enfim, de implicar a minha música com esse outro discurso, que era uma necessidade mesmo, assim. E o encontro com o Didio foi perfeito por isso, porque o Didio é um cara que tanto domina essa linguagem interiorana, né, assim, ou de uma música mais interiorana, conhece isso do ponto de vista musical e também literário, como letrista que é, poético, né? Mas ao mesmo tempo tem essa vivência da cidade, tem essa vivência urbana. Então o Didio falou assim, pô, e se a gente chamasse o João Camareiro? Porque o João é um violonista de múltiplos recursos, é um cara que estudou, assim, foi meu contemporâneo, eu estudei em Tatuí, né? Fiz conservatório, o João também, numa mesma época, e a gente se flertava também há algum tempo. Então eu falei, pô, o João vai ser a orquestra que a gente precisa para tentar pincelar nesse disco algo mais, assim, da esfera da música de câmara, mas que a gente possa criar com essa música uma situação imagética que talvez remeta ao teatro, que talvez leve a pensar no teatro, que talvez seja um primeiro passo para que isso no futuro se transforme numa peça. E aí, tendo recurso, quem sabe a gente traga uma outra roupagem para isso. Falei, eu não sei quanto tempo mais eu tenho na face desse planetinha. Então eu quero fazer um disco que me traduza, né? É um pouco isso. Daí essas presenças. E é uma felicidade tê-los no disco. Todas as canções, né, do Pequenas Impressões sobre o Caos, elas mandam um recado solitariamente, isoladamente, mas elas compõem uma totalidade que, para mim, é essa totalidade que interessa. As camadas todas, elas são desvendadas quando a gente ouve. É quase como música erudita, né, que tem vários movimentos, assim. Então, a ideia é trabalhar para criar condições, num futuro, de levar isso para o palco, também fazendo uma interface com outras expressões artísticas, seja o teatro, seja a dança, eventualmente o cinema, criar condição para esse diálogo acontecer.